Observe como Jesus é severo nessa questão. Olha, antes de escandalizar um pequenino meu, uma ovelha minha, antes de escandalizar, faça-me um favor. Amarre no pescoço uma corda, amarre essa corda numa grande pedra de moinho, depois jogue ela no mar e desça com ela para as profundezas do mar. Faça-me um favor. De antes de escandalizar uma ovelhinha minha, faça-me isso. Então a gente tem que ter noção do quão preciosa é uma ovelha de Cristo. Aí eu fico vendo os crentes se agredindo uns aos outros e não tem noção disso. Um crente com raiva do outro não tem noção disso, né? Do quão Cristo zela pela ovelha dele. Certo? Mas vamos lá. Qual é a esperança da igreja na proteção dos pequeninos do Senhor Jesus Cristo? Qual é a esperança? Quando ela está morta. Pode acontecer da igreja morrer ou não? Pode. Então, quando a igreja está morta, qual é a esperança dos pequeninos? Quem vai protegê-las quando a igreja está morta? Olha, então, quando a igreja está morta, é difícil se ter esperança para as crianças, né? E qual será a situação da nossa igreja? A gente precisa ter consciência de qual é a nossa situação. Se você perguntar, vamos fazer uma entrevista, aí passa nas igrejas, assine aqui, sua igreja está viva ou morta? A gente vai ter quantas dizendo que está morta? Nenhuma. Todas elas vão dizer que estão vivas. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus. Diante do meu Pai e dos seus anjos. Que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, qual era a situação de Sardes? Morto. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sempre aquele que está morto vai dizer que está vivo. Você sair perguntando, está vivo ou morto? Viva! Talvez nós sejamos as únicas que estão vivas. Sardes era diferente. Tinha nome de que estava, mas estava morta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. De repente a nossa está morta. E a gente nem sabe. Certo? O anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. A esperança de uma igreja morta tem que estar em Cristo. Certo? É o que diz aqui. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha. Entendeu? É isso. A esperança de nossa igreja, se estiver morta, é Cristo. De fazê-la acordar, de fazê-la ressuscitar, de fazê-la reviver. A nossa esperança é Jesus Cristo. Foi por você, igreja, que ele morreu. Certo? Para que você tenha vida, ele morreu. Certo? Qual é a função da igreja? Lutar pelos pequeninos do Senhor. Essa é a função da igreja. Se ela não luta, ela está morta. Se ela não tem obras, ela está morta. Fé sem obras é uma fé morta. Se ela luta, ela está dando sinais de que está viva. Então, vamos parar para analisar. O que é que a gente tem feito para combater as trevas, para trazer os eleitos, para proteger os pequeninos? O que é que a gente tem feito? Jesus Cristo, ele foi o enviado do Pai, não foi? Não é assim que a Bíblia diz?
Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. O Pai enviou Jesus com que propósito? Morrer, salvar os pequeninos do Pai, né? A quem o Pai escolheu. A missão de Jesus Cristo foi essa. Ele estava ensinando os tempos, o povo se zangaram, quiseram jogar pedra nele, porque ele disse: vocês não conhecem o Pai, agora eu conheço. Mas observe que ele foi enviado para isso, certo? Depois, o que foi que Jesus Cristo fez? Sobe aos céus e faz o quê? Envia os seus escolhidos. Então, observe, o enviado veio, cumpriu a missão dele, voltou ao Pai e nos enviou. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Entendem que nós temos a mesma vocação de Cristo, a mesma missão de Jesus Cristo, não no seu nível, mas na sua qualidade, no seu princípio. Jesus foi enviado pelos escolhidos, Jesus Cristo pelo Pai. O Pai enviou Jesus Cristo pelos escolhidos, Jesus Cristo envia a nós pelos seus escolhidos. Para que a gente cuide um do outro. Eu também envio a vós. Então, agora está com a igreja. Quando Jesus Cristo veio, estava com quem? Com ele. A igreja não sabia de nada. A igreja só dava furada, só batia a cabeça. Depois que Jesus Cristo cumpre tudo, ressuscita, concede a paz à igreja e envia a igreja, certo? Lembrai-vos da palavra que vos diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Então preste bem atenção nisso. Jesus Cristo foi enviado. E ele faz questão de deixar claro para a gente: vocês não são maior que eu. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês não são maior que eu. Em que sentido Jesus Cristo está dizendo isso? No sentido da gente achar que pode ter algum privilégio nesse mundo. E que pode ter algum privilégio nesse mundo. É um problema isso. Porque Jesus Cristo veio com que privilégio? Nenhum. Só desaceito, só sofrer. Aí a gente é enviado por ele. Aí a gente quer ter o quê? Entendeu? O quanto isso é contrário ao que Cristo nos entregou. Entende que isso é uma proposta do diabo. Isso não é uma proposta de Cristo. Cristo não disse assim: olha, você vai ser próspero, e sua saúde, e sua riqueza, e você vai ter coisas boas. Ele não disse isso, apesar dele dar. Mas ele não prometeu isso. Pelo contrário, o que ele prometeu foi sofrimento. Ah, mas eu não estou sofrendo. Amém. Deus é o rei, é o dono do ouro e da prata. O que foi que o filho dele ganhou aqui? Entendeu? Agora, o que foi que o diabo, Satanás, ofereceu? Riqueza, glórias e honra. É isso que eu estou dizendo. É aquilo que não tem. Na igreja, eles estão oferecendo aos crentes o que o diabo ofereceu a Jesus. Entendeu? Mas observe, Jesus Cristo está querendo que a gente entenda: olha, vocês não são maior que eu. Se acontecer algumas coisas comigo, com vocês também vão ter que acontecer. Observe o que é que ele diz, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Entenderam? O que é que Cristo está dizendo? Olha, se perseguiram a mim, quem disse que vocês não vão ser perseguidos também? Se eu passei sofrimento na mão deles, quem disse que vocês não vão passar também? Vocês não são melhor do que eu? É isso que Jesus Cristo está dizendo. O servo não é maior do que o seu Senhor. Só que a igreja parece que esqueceu disso.
E quando vem o sofrimento, está despreparada. Não consegue socorrer, nem a si mesmo vai socorrer os pequeninos do Senhor. Vê o que ele diz aí. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Ah, não, eu não aceito. Eu quero ser maior. Quer? Então seja igual ao seu mestre. Quer ser maior do que o seu mestre? Não. Se eu for igual a Jesus, tá bom. Tá bom, irmãos? Mas observe o que é que Jesus... Mas observe o que é que Jesus Cristo está dizendo. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E ao servo como seu senhor. Não pode ser mais. Pelo menos seja igual. Se chamaram Beelzebu. Quem é Beelzebu? O pai dos demônios. Certo? Se chamaram Beelzebu ao pai de família, que é Jesus, quanto mais aos domésticos, que são vocês, que somos nós. Então Jesus Cristo, por que vocês querem ser mais do que eu? Porque não pode ter dor, não pode ter sofrimento, não pode ter humilhação, não pode ter perda, não pode... Por que não pode? Se eu tive. Se eu tive. Vocês querem ser alguma coisa na vida? Então sejam pelo menos igual a mim. Mas não, entendeu? Não querem isso. O povo não quer a cruz, quer um trono. O povo não quer uma coroa de espinho, quer uma coroa de ouro. Só que Jesus Cristo não veio para isso e não foi para isso que nós fomos enviados. E quando a gente não tiver consciência disso, nós somos uma igreja morta. Entendeu? A gente precisa ter muito forte essa consciência em nós. Os puritanos eram assim. Os reformados da antiguidade, eles eram assim. Eles eram tão assim que o povo acusava ele, caluniosamente, acusavam eles de que eles passavam pelo jardim, em vez de pegar a rosa, a flor, eles pegavam os espinhos, para sentir a dor. Aí também era mais mas entenda, calúnia contra eles. Porque o que eles diziam era o seguinte, não, a gente vai atrás da flor, sabendo que pode receber um espinho, né? Quando for pegar ela, se furar. A gente vai preparado para o sofrimento. Que eles diziam assim, quando a gente ora, ou quando a gente acorda, a gente espera pelo pior. O que você imaginar de maldição, desgraça e coisa ruim, a gente acorda esperando por ela. Só que desejando o bem, desejando o bom, orando e pedindo o bom, mas esperando o pior. Quando passa o dia que eles olham para trás e dizem, mas rapaz, nada de ruim aconteceu. Então eles pensam assim, estamos no lucro, ou não é? Estamos no lucro, porque a gente sabia que merecia e podia vir tudo aquilo, e não veio. Opa, Senhor, obrigado, estamos no lucro. E se vier? Eu já esperava mesmo, né? Então você está preparado para aquela dor, para aquele sofrimento. O problema é que os crentes acham que só podem ter coisas boas na vida. Quando vem o ruim, eles não estão preparados para o ruim. Estão entendendo? É como você ficar num campo de guerra, numa zona de guerra, imaginando, não, a minha casa nunca vai ser invadida. Ali vai ser, né? Aí você não se arma, não se prepara, não fortalece sua... Invadiu, mas eu não esperava. Sim, realmente, não esperava. Por isso que você foi pego de surpresa. Quando você espera, você não é pego de surpresa. Por isso que Jesus Cristo dizia tanto, vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em tentação. Vigiem, orem, porque o crente é vigilante. Ele está pronto para tudo. Ele espera tudo. Veio, eu sei como enfrentar. Entendeu? O vigiar não é para que o mal não venha, não. Acontece se você vigiar e o mal vir ou não? Vem. A hora tem que vigiar para preparar quando ele vier. Isso, justamente. Quando ele vier, você tem a resposta certa para aniquilá-lo. Entendeu? É para isso. Assim diz o Senhor. Observe como sempre foi, né? Que a gente diz, porque hoje realmente está difícil. Sempre foi assim. O povo de Deus sempre sofreu por ter sido enviado. Porque ele sempre foi rejeitado, né? Aquilo que a irmã colocou ontem no estudo. Porque eu fui falar para fulano, perguntei se estava doente, me deu uma resposta irônica e tal, como, ore por ela e tal, não sei o quê. O crente sempre vai receber dessas. Mas a gente tem que entender o seguinte,
que a nossa missão é mudar as pessoas? A nossa missão é fazer com que as pessoas entendam as coisas? Não, a nossa missão é obedecer ao Senhor. Vá, eu vou, Senhor. O que me espera lá, Senhor? Não queira saber. Vá, entendeu? É mais ou menos feito Pedro. Jesus Cristo, olha, você vai morrer. De um jeito que você não gosta, de um jeito que você não quer. Vão pegar você e vão levar você para um lugar que você não quer. Ele olhou para João. João vinha atrás. Ele disse, Senhor, Senhor, e ele? Aí Jesus disse, se eu quero que ele viva até o dia que eu volte, o que é que importa a você isso? Quando você vem e me siga, é só isso que eu quero que você faça. Pare de olhar o seu irmão e olhe para o que você tem que fazer. É isso que Cristo disse. Porque nós agimos igual a Pedro direto. A gente fica querendo medir a nós pelos outros. E isso não é bom. Isso vai fazer a igreja fraca. Mas isso, as pessoas não querem aceitar. não quer, porque é acostumado. É uma geração de mimimi, é uma geração de coitadinho, é uma geração de dodói. Aí tá triste a nossa geração. Hã? Não pode, qualquer coisinha se derrete. Não, essa geração está triste. É feito Davi diz, né? Fira-me o justo, eu quero que me fira mesmo. Aí essa geração, bullying, foi bullying. Vê, até nome novo estão botando. Não. Isso existe, não é de hoje não. Não, a gente cresceu sendo apelidado, levando cascudo, levando beliscão, bicudo na canela, murro, de tudo a gente passou e não estamos vivos. Foi bulinado, foi na Festa está longe. Foi bulinado. Olha, assim diz o Senhor, põe-te no ato, veja a missão de Jeremias. Põe-te no ato da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Imagine isso. Que venham adorar todas as palavras que te mandei que lhes dissestes. Não omitas nenhuma palavra. Aí a gente chega aqui. Aí bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um no seu mau caminho. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos, para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis a palavra dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então, observe, o que é que Deus está denunciando através de Jeremias? Aquela multidão vinha para o templo e estava lá Jeremias. O povo já vinha tudo alegre, achando que estava abafando, né? Que estava adorando a Deus e que o meu culto e que tal. E vamos lá adorar o Senhor. Aí Jeremias diz, olha, se vocês não se converterem, se vocês não ouvirem a minha palavra, se vocês não ouvirem a palavra de Deus e não se converterem e não andarem na minha lei, como assim? Você está acusando a gente de não andar na lei de Deus? Para o templo estava vindo sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Pessoas importantes. E ele dizendo isso na cara dura dessas pessoas. E dizendo, vocês não estão dando ouvidos aos meus servos, aos meus enviados, que eu envio madrugada após madrugada, para alertar vocês, e vocês não dão ouvidos. Agora imagine se isso não pode estar acontecendo aqui. Essa passagem, essa pregação da passagem brasileira de hoje, né? É o que anda acontecendo. Mas quem é que faz isso? É aquele que é chamado para anunciar a palavra. Ele precisa repreender o povo, ele precisa fazer o possível para acordar o povo. E o Senhor diz, bem pode ser que eles ouçam. Pode ser até que eles ouçam. Agora, se não ouvirem, é uma igreja morta. Certo? E isso é muito sério. O que foi que Jesus Cristo disse? Que Ele nos enviou, não foi isso? Como ovelhas no meio de lobos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Depois a gente comenta esse versículo. Queria que vocês vissem na Segunda Guerra Mundial o que os soldados passaram. A miséria, o sofrimento, a dor, a fome, estava uma desgraça. Aí no documentário o camarada diz, mas ainda não era tudo.
eles ainda iam passar por coisas piores. É incrível como o que está ruim pode piorar muito, e muito, e muito, certo? Só que a gente tem que estar pronto para isso. Senhor, me livre, mas que seja feita a tua vontade. Tem que ser. Isso, tem que estar, porque senão você vai ser pego de surpresa. Vê só, acompanha aqui. A batalha de Guadalcanal está apenas começando. A luta irá durar 6 meses. Uma guerra de atrito. Os fuzileiros dos Estados Unidos sentem-se como que encurralados no que chamam de Inferno Verde. Eles também estão doentes. Suas feridas ficam infeccionadas. Mas isso é apenas o começo de sua provação. Rostov. Naquele momento, o Exército Vermelho está passando por sua própria aprovação. Os russos a chamam de o Verão Negro de 1942. Os alemães reiniciam sua marcha rumo ao leste e estão novamente fazendo prisioneiros. Menos do que no ano anterior, contudo, porque na maioria das vezes os soviéticos já se retiraram e deixaram para trás apenas terra queimada. Hitler acha que eles estão fugindo, mas na verdade é uma ordem de Stalin. Entretanto, para os Lancers, os soldados da Wehrmacht, uma feroz batalha precisa ser travada para cada cidade. O Major Rock, do 18º Regimento de Infantaria, escreve: os novos recrutas não estão acostumados a esse tipo de luta. Eles ficam logo deprimidos, enlouquecidos e são abatidos. Em 8 de agosto, perdemos 35 jovens assim, além dos 50 que foram mortos na 6ª Companhia. Nessa difícil situação, Hitler lança tudo o que tem. Cerca de 10 milhões de homens. Ele calcula, porém, que ainda precisa de mais de 800 mil para essa campanha decisiva. Seus aliados romenos, húngaros e italianos irão fornecer os homens, muitos dos quais são forçados a ir lutar por Hitler. Dos italianos, forçados à guerra pela megalomania de Mussolini, 300 mil seriam mortos. O objetivo de Hitler não é mais Moscou, mas o sul da União Soviética. Ele está planejando um imenso movimento de tenaz que irá cercar os campos de petróleo no Cáucaso e, com Rommel avançando pelo Egito, aqueles campos do Oriente Médio. Seu outro objetivo é Stalingrado, a cidade de Stalin e suas fábricas. Hitler lança as duas ofensivas ao mesmo tempo, o que assusta seus comandantes militares. Como havia feito em Moscou no ano anterior, Hitler divide suas forças. Uma parte da Wehrmacht penetra nas profundezas das estepes. O general von Kleist diz: à minha frente, nenhum inimigo. Atrás de mim, nenhuma reserva. Eles chegam às montanhas do Cáucaso e seguem para a fronteira iraniana, que recentemente tornou-se uma rota de suprimento para a ajuda americana à União Soviética. Eles não chegarão lá. Enquanto isso, o restante das forças alemãs, o 6º Exército, comandado pelo general Paulus, está marchando em direção a Stalingrado. Para tentar deter o constante avanço dos tanques alemães, os russos começam a utilizar medidas desesperadas: cães. Até agora, as peles desses animais eram usadas para fazer botas. Os russos apressadamente utilizaram um método baseado no trabalho do famoso cientista Pavlov e seus reflexos condicionados. Os cães são mantidos famintos e treinados para procurar alimento sob um veículo com uma esteira.
Explosivos acionados a controle remoto são presos a eles e soltos no último minuto quando um tanque alemão se aproxima. Qual é a diferença da nossa guerra contra o mundo, a carne e o diabo? Dessa guerra aí, da Segunda Guerra Mundial. Do sofrimento, da seriedade, né, de quão terrível ela é. Qual é a diferença da nossa que nós vivemos hoje, contra o mal espiritual, para essa aí? Mas o campo espiritual é diferente, né? São almas. E a diferença é que a nossa é mais terrível, é mais séria do que a deles, certo? Aquela guerra ali destruiu o físico, certo? A guerra que nós estamos travando hoje destrói a alma das pessoas. Só que a igreja não está tendo consciência disso. A igreja precisa reagir. Observaram lá o sofrimento dos soldados? Doença, infecção, fome, tudo quanto. A gente está preparado para uma perseguição num nível desse? Os irmãos entendem o quanto a gente tem que estar ciente de que esse mundo não é nosso. Não é aqui que a gente vai viver aqui quando estiver restaurado. Quando o Senhor destruir tudo e descer a Nova Jerusalém, tudo bem. Mas aqui não, esse mundo cheio de corrupção não nos pertence. E aí a gente só espera coisa boa dele. E quando vier uma coisa assim, vira as mulheres lá com fome procurando comida pelo chão. E quando vier algo dessa natureza? A gente não está acostumado a um irmão olhar com cara feia para a gente. A gente não está acostumado a, oi irmã, e a irmã. E a gente diz, ai, que absurdo e tal. Mas está preparado para um negócio desse? Então, a nossa missão é acordar para isso, irmãos. Parar de mimimi, parar de achar que, ai, meu irmão hoje me magoou, e parar com essas besteiras e começar a acordar. A igreja é viva. Uma igreja viva está pronta para tudo que vier, certo? Qual é a nossa diferença para esses cães? Esses cães foram enviados, não foi para quê? Para explodir junto com o tanque que vinha, né? Qual é a diferença da gente para esses cães? Tem uma diferença aí. Hã? Como é? Qual é a diferença? É isso mesmo. Saber o que estamos fazendo. Esses cães, eles foram treinados no que a psicologia fala de ato condicionado, que é quando você condiciona, por exemplo, eles começaram a observar que o alimento fazia o cão salivar. E eles pensaram o seguinte, será que a gente pode condicionar esse cão a salivar sem ter o alimento na frente dele? Vamos ver se a gente consegue. E toda vez assim que botavam o alimento, tocavam um sininho, bem, e colocavam o alimento. Aí o cão salivava porque via o alimento, né? Aí de novo, bem. Aí o cão olhava e vinha o alimento. Eles fizeram tanto isso que quando eles faziam, eles não botavam o alimento, mas tocavam só o sino. Bem. Aí o cão salivava. Mas cadê o alimento? É porque o cão associou. Então essa técnica foi usada para que eles usassem na guerra. Eles faziam o quê? Deixavam o cão faminto e botavam um carro de esteira passando. O carro passando, né? E ali estava o alimento. O cão soltava o cão e o cão ia lá e realmente tinha o alimento. Quando o cão ia atrás do carro, aí viu o alimento e comia. E eles foram condicionados a isso. Toda vez o alimento vinha através de um carro desse. Aí arrodearam o cão de bomba. E aí lá veio um tanque de guerra só do inimigo, sem comida nenhuma. O bichinho foi para lá pensando o quê? Tem comida. Ele foi enganado, não foi? Então ele foi enviado para a morte enganado. O que Braz identificou é que nós somos enviados para a morte conscientes, avisados. Ah, mas eu não quero. Então vá-se embora para o mundo. Pode ir. É o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Ah, Senhor, estão indo embora. Não gostaram da palavra que o Senhor falou, não. Deixem eles irem. E vocês não querem ir junto também, não?
Não aguenta não o que eu preparei para vocês, então vai embora. Agora querem ficar, sejam conscientes, vão servir de bomba contra o inimigo, no sentido espiritual. Vocês vão servir de bomba no sentido espiritual e sofrer consequência física. Porque o inimigo vai te odiar por causa da verdade, por causa de que você vai desmascarar ele, por causa de que você vai mostrar para eles o mal que eles vivem. Eles vão te odiar e você pode sofrer consequências físicas. Veja se não é isso que Jesus diz. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês não sabem o quão terríveis eles são aí fora. Sabe por que a gente não sabe o quão terríveis eles são aí fora? Agiu como nós deveríamos agir. Ou seja, ele nos enviou, mas a gente não foi. Eu vos envio, tá bom, Senhor, eu sei disso. E ficou parado. Se a gente disser, tá bom, Senhor, o Senhor enviou, então eu vou. A gente vai ver que são lobos de verdade, certo? Para que você prega o Evangelho? Para que a gente prega? É para salvar as pessoas, é? É para que a gente converta as pessoas, é? É só isso. É só para isso. É para a gente agradar ao Senhor. É para a gente ser para o Senhor um bom perfume. Quando a gente repreende alguém, quando a gente corrige alguém, quando a gente fala de Cristo para alguém, a gente está na intenção de que, Senhor, eu quero ser um bom perfume para ti. Sim, mas vai acontecer o quê? Senhor, eu espero que eles se convertam, eu espero que eles sejam salvos, vou orar por isso. Mas isso não depende de mim. Observe o que Paulo diz aí, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam, nos que se perdem. Deus sente aroma em você, um bom perfume. Como se estivesse sentindo o aroma de Cristo. Quando você prega. Quando alguém se converte e te ouve, você exala um bom perfume para Cristo. E quando a pessoa se irrita, não se converte e é condenada, o que acontece? Exala um bom perfume para Cristo, para Deus. Entendeu? Você é um bom perfume para Cristo sempre que prega, independente se vão te ouvir ou não. O problema é que quando a gente fala que o povo ridiculariza a gente também não prega mais. Então você estava pregando para ele, para agradar a ele, não estava pregando para agradar a Cristo. Porque se fosse para agradar a Deus, você continuaria independente do que venha contra você. A igreja não reage porque a igreja está morta. Só um pode ressuscitar a igreja, é Jesus Cristo. E nosso clamor tem que ser esse. Senhor, nos ajuda a ter boas obras, nos ajuda a ter coragem, nos desperta. Faz com que a gente atenda o teu ide, o teu envio, para que a gente encontre lá fora a morte, mas não encontre aqui a vida e a morte espiritual. A omissão traz morte espiritual e a ação traz morte física. O que a gente vai querer, aí vai mostrar se a gente está vivo ou não, certo? Olha essa multidãozinha aí. Aí tem os eleitos de Deus estão espalhados aí fora. Não tem como saber quem aí é escolhido de Deus. Só que o Senhor Deus diz, vá. Aí digamos que tenha um e o resto da multidão toda te odeia. Tu vai morrer. Mas e daí? Você foi atrás de um pequenino que estava perdido. Como o Senhor fez. E como Ele disse, como eu fui enviado, eu vos envio. Precisamos acordar e começar a reagir. Reaja no Facebook, reaja no WhatsApp, reaja boca a boca, reaja na sua igreja, reaja em todo lugar. Se viu coisas erradas que desonram ao Senhor, fale, denuncie, faça feito Deus mandou para Jeremias e Jeremias fez. Por causa disso, Jeremias sofreu duras consequências. Mas olha, isso só mostra o quanto nós temos responsabilidade. O quanto nós temos uma missão diante de nós. De repente é uma escolhida do Senhor, né? E o Senhor está vendo que ela está nas trevas, está num lugar onde destrói a vida dela. E a nossa missão é passar a verdade para que Deus as desperte. Mas muitas vezes a gente não faz. É nossa responsabilidade cuidar dos pequeninos do Senhor.
independente do que a gente sofra de represária, independente do que a gente sofra de consequência. A nossa responsabilidade é essa. Ah, não, sofreu isso, e daí? Ah, a pessoa nem te viu, toma besta, perdesse teu tempo. Perdi, não. Fui um bom perfume para Cristo. É isso que eu quero ser, somente, pronto. Olha, o diabo é muito malicioso, isso que Kelman disse. Até línguas estranhas eles estão falando. Eu fui para uma reunião, né, que um amigo meu era católico, me chamou, bora rapaz, lá tu vai ver que não é igual e tal e tal, quando eu era pentecostal. Aí eu fui, a reunião igualzinha às reuniões evangélicas, que eu vinha fazendo igualzinha. E fala em língua, e ora, e Senhor, e aquilo, e lê a Bíblia e tudo mais. Aí depois vamos todo mundo orar aqui. Aí oraram o Pai Nosso, depois Ave Maria, não sei o que. Eu fui. Eu digo, oxe, fala-me, o que é isso? Mas era idêntico. Tudo que nas igrejas pentecostais tinha lá. Mas eles não se apartaram do outro Deus que eles tinham, Maria. Mas observe, isso é uma forma de Satanás trazer, além de manter os que estavam já, opa, eu estou vendo que tem coisa errada aqui, manter, ainda trazer outros crentes fracos que ainda não têm consciência. Agora, os poucos que têm, e que deveriam estar indo, atendendo ao ID do Senhor, ao envio do Senhor, ficam como mortos. Cuidando dos seus afazeres, e só é isso que importa. Os seus afazeres. E os afazeres do Senhor, os interesses do Senhor esquecidos. E hoje o Senhor está levantando a gente para acordar para isso. Se a palavra dele vai nos mudar ou não, a gente vai saber depois. Certo? Mas que inocente a gente não vai ficar mais não. Diante dele, quando a gente comparecer, a gente vai ter que responder de acordo com o que ele falar. Você foi negligente? Caladinho. Eu sabia do que deveria fazer, mas não fiz, Senhor, realmente. Só que quando Deus denuncia isso, Deus não denuncia porque falta alguma coisa, mas porque tem alguma coisa. Tem um pastor corrupto, tem um sacerdote corrupto, que está preocupado com os interesses dele. Tem um Dário da vida lá, nos tempos de Jeremias, nos tempos de Oséias. Quando Deus diz isso, diz, porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento, então eu desprezarei a tu. Hoje em dia as pessoas estão mais encurraladas no sentido de dizer que tem desculpa. Não tem desculpa não. A coisa piorou para eles. Agora que a ignorância do povo continua por conta do mesmo motivo lá. Porque os líderes pegam a palavra, aí você vê. Aí eu vou para a igreja, aí o líder pega e diz, eu vou manipular a palavra aqui do jeito que eu quero, para que eles aprendam o que eu quero, não o que Deus quer. Porque eles aprendendo o que eu quero, eu vou ser o centro da atenção, os dízimos deles vão continuar vindo. Então, a intenção deles é o mesmo. E o povo acredita no líder, irmão. O povo acredita no líder. E aí, o líder vai falando, lê um texto, distorce o texto, o povo não tem entendimento. Agora, Senhor, mas eu não tinha, fizesse feito os crentes de Bereia, que era Paulo falando e eles conferindo. Chegasse em casa e investigasse, será que Júnior falou a verdade mesmo? Será que ele não está com heresia? Deixa eu dar uma investigada e tal e tal. Não fizeram, então são responsáveis pela destruição de vocês. Foi engolido por essa falsa segurança de que aonde eu estou é a verdade. Quem garante a vocês que aqui não é a mentira? Quem é que garante? Só tem uma coisa que pode garantir, a palavra. Agora, se vocês amarem ela, vocês vão identificar se o menino aqui está falando heresia ou não. Se vocês não amarem a palavra, vocês vão ser conduzidos por qualquer lobo, com pele de ovelha, entenderam? Por isso que Cristo disse, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se apresentam diante de vós, disfarçados, né? Como ovelhas, mas eles por dentro são lobos devoradores. Então, todo cuidado é pouco, certo? Tenham cuidado, porque uma das coisas que atrapalha a gente de enxergar a verdade é o carisma, né? É a consideração. Tem muito católico que diz assim, eu sou católico, vou morrer católico. Meu bisavô foi católico, meu avô foi católico, meus pais foram católicos, eu vou ser católico. Por quê? Porque em consideração pai, mãe e tal. Às vezes em consideração a líder, em consideração não, vai ser vergonhoso, isso, aquilo. Não. Investigue, estude, analise, confronte e independente
da afeição que você tem pela sua família, ou pelos líderes, ou por quem quer que seja, abracem a verdade. Ainda que vocês fiquem só, abracem a verdade. Feito o cego, né? Que não negou Jesus Cristo por nada. Os sacerdotes cutucavam ele para um lado e para o outro, né? Para ele negar a verdade, para ele dizer que não, foi o Cristo, ele não é Cristo e tal. Diga que ele é pecador. Vou dizer não. Deus jamais atendeu um pecador e atendeu a ele. Ele não é pecador não. E se mordendo por dentro. Sabe?